Olá, bem-vindos a mais um talk show. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, que é um ator, um amigo de muito tempo, vamos falar das ilustrações que estão aí atrás? Que é do Vanberto Nicomedes, mais conhecido como Van Nick. Ele é um ilustrador e autor de quadrinhos brasileiro. Nascido em Recife, Pernambuco, em 1974, começou a trabalhar com ilustrações em pequenos jornais aos 14 anos. E aos 16, já estava na Sol Editora, publicando revistinhas de bolso de entretenimento e quadrinhos eróticos. Em 95, desliga-se da Sol Editora e vai trabalhar com Lailson de Holanda, cartunista conhecido internacionalmente. Hoje, o Van Nick produz comics e ilustrações para as maiores editoras do Brasil e do mundo, como Inglaterra, França e Estados Unidos. Contato Van Nick, é W-A-M de Maria, N de navio, I-C-K, @gmail.com, ou pelo blog dele, que é o hdartbook.blogspot.com.br. O Van Nick é um dos mais conhecidos artistas que desenham comics, que são super-heróis, essas coisas. Ele tem um traço maravilhoso, vocês vão ver aí a variedade de traços dele, né? Gente, hoje eu estou aqui com Paulo Moraes, ator, diretor. Você é o idealizador da companhia, né? Isso, a companhia. É o doido à frente dos doidos, que é a Companhia Atores de Anga. Exatamente. Com duas peças, ou seja, o cara tem assim, não para. As duas escritas por você? Não, dessa vez não. Então, pegamos aí uma novidade do Paulo. É isso aí. Não, brincadeira, porque o Paulo escreve, ele tinha uma peça... Quanto tempo ficou em cartaz, o Fofoca? A Fofoca, ela ficou nos últimos 4 anos que eu mantive a Fofoca em cartaz, com algumas pausas, mas durou mais ou menos 4 anos. 4 anos, a temporada do Fofoca mora ao lado. Como é que era o nome da Abigail. Abigail. Que inclusive Abigail veio aqui. A dona Abigail esteve no talk show. É isso aí. Uma figuraça, né? Paulo, bem-vindo ao talk show de novo. Muito obrigado, você sempre me apoiando, eu sou muito grato a você. Sempre que é possível a gente está aí, vamos dando a mão e vamos em frente, né? Com certeza, e hoje temos muitas imoralidades para conversar. Pois é, imoralidades, nós vamos falar de umas imoralidades aqui que vocês não têm ideia. Mas é que é o seguinte, uma das peças é Os Imorais. Exatamente, Célia. Agora, como você falou, a Companhia de Arte Atores de Anga vem com 2 espetáculos onde os textos, um deles tem participação minha, que é o Imorais, mas também do André. E o André outro Holmes, que é o que André não pôde Holmes. estar aqui hoje. Beijo, André, querido. Infelizmente ele não pôde vir hoje. E o outro espetáculo é um infantil. É o primeiro infantil da nossa companhia. Puxa que bruxa! Puxa que bruxa! Puxa que bruxa, achei legal o nome. E a autora é a Anne Mernick, que é uma atriz que se integrou ao grupo recentemente, há menos de 1 ano, e que lançou essa oportunidade de trazer um trabalho dela para o grupo. E eu achei fantástico, porque inclusive em conversas que eu já tive com você, eu sempre questionei isso, né? Poxa, as pessoas não vêm com um texto novo, a gente não investe numa dramaturgia nova, e a Ana trouxe essa opção. E aí tem que ficar quebrando cabeça, tem que ser ator, tem que ensaiar, tem que pensar em escrever, tem que pensar em novos personagens, isso complica, né? Com certeza, porque você, ainda mais a gente que tem que se virar para viver de teatro no Brasil, e eu, graças a Deus, há alguns anos consigo fazer isso, então você tem que se preocupar em dar aula, você tem que se preocupar com o social, você tem que se preocupar com os projetos culturais, com a qualidade do seu trabalho, para quem é que você faz o seu trabalho. Você mais do que ninguém sabe disso, porque você também é uma lutadora, e a gente consegue, aos trancos e barrancos, às vezes, levantar um projeto, né, Ele Célia? bate o pênalti, defende, aí vai para escanteio, ele bate o escanteio e vem e cabeceia. A maioria dos atores é assim, né? Os que não estão aí no mainstream, os que não estão aí, não são os globais da vida. Exatamente. Né? Apesar de que também tem alguns globais que ralam muito, né? Para conseguir também se manter, porque é uma coisinha aqui, uma coisinha ali só, né? E o resto é de teatro também. Mas a maioria faz isso, a maioria se vira. Eu costumo hoje dividir o meio artístico, principalmente nas grandes cidades, Célia, nos espetáculos que são financiados pelo governo, que são os espetáculos de lei,
Nos espetáculos, com editais, essas coisas. Exatamente. Nos espetáculos de grupo, que muitas vezes também são financiados, outras vezes não, às vezes é o próprio grupo mesmo que sustenta, não é? E viver de bilheteria mesmo de teatro hoje é quase uma utopia. Porque né, mesmo os grandes medalhões, mesmo as personalidades, elas muitas vezes só conseguem estar em cartaz com um patrocínio, com um apoio. Então, a Fofoca Amor ao Lado, que era inspirada na Dercy, que é de uma época que conseguia viver de bilheteria, inclusive ela sempre dizia isso, a maior bilheteria, mas mesmo assim a imprensa detonava. Hoje, para viver de bilheteria, é complicado, é muito difícil. Tem que ralar muito. Tem que ralar muito. E os musicais, acho que acabam, né, rendendo mais. Mas os musicais todos são patrocinados. Só são montados, na verdade, porque são patrocinados. Exatamente. Né? Acaba sendo isso. Todos são patrocinados. O que você encontra que não é patrocinado hoje são os espetáculos de grupo, que muitas vezes não conseguem aprovação de lei e que se lançam dessa forma que a gente falou, através do trabalho, do suor dos seus integrantes, muitas vezes esperando o resultado da bilheteria. Até porque leis e editais, o negócio é complicado, né? Para conseguir montar um projeto para a Lei Rouanet, tudo bem, a gente já sabe que existe um roteirozinho para isso, mas o negócio não é você montar o projeto, o negócio é você apresentar lá e ele ser aprovado. Né? Tem isso. Edital também não... É complicado. Porque o problemático vai desde a elaboração do projeto, que já não é fácil. O cara não sabe fazer direito o projeto, o negócio da planilha, de você bater essas contas no final. Exatamente. Você precisa de ter um contador para te ajudar, você precisa de ter um advogado para te orientar. E aí depois vem ainda a questão da aprovação, que muitas vezes você precisa de ter realmente um nome de peso para que você consiga ter um patrocínio, porque a captação de recursos é uma coisa também muito complicada. Ouvi isso de uma pessoa de dentro de uma secretaria, tá vendo? Que era assim, se você tiver uma peça, uma peça apresentada por 2 proponentes diferentes, com 3 atores cada peça. Só que num, você tem, por exemplo, os atores da Companhia Atores de Anga, que não são conhecidos do grande público. E no outro você tem 2 atores da companhia e um bam, bam, bam. É essa que vai ser aprovada. É muito porque provável. Ele vai chamar a bilheteria. Tem todo um porquê, mas é complicado. Mas aí... brigar com essa... turma, né? É muito complicado, mas eu também deixo uma crítica aos trabalhos de grupo, Célia. Muitas vezes a gente convida atores para ingressar na ideia de trabalho em grupo. E os atores, muitos deles são imediatistas. Então, é difícil você encontrar uma pessoa que acredite na ideia ou que queira se integrar a uma ideia, porque a pessoa que está começando, ela muitas vezes já quer colocar todas as ideias dela, quer que você aceite as ideias de cara. A pessoa muitas vezes está se informando, está começando uma carreira. Então, por exemplo, nós temos um grupo... Não tem a experiência para... Não tem a experiência. Muitas vezes tem até a capacidade, a potencialidade para isso. Mas o nosso grupo, por exemplo, Célia, que é um grupo que trabalha com comédia. Aí entra uma pessoa nova no grupo que tem na sua concepção de ideia espetáculos de uma outra linha. Então, acho que aos poucos ela tem que trazer essa ideia para a gente. Né? E muitas vezes a pessoa já entra querendo mudar, não espera o resultado, não deu dinheiro no espetáculo, já sai, vai para outra companhia. E os grupos acabam não criando raízes. E quando não se cria raiz, não se cria respeito. As pessoas não se conhecem direito, não sabem o que cada um também é capaz de criar, é capaz de fazer. Exatamente. Até porque a criação vai muito do conhecer um ao outro, né? Você vê, eu tenho muitos amigos que se formaram em universidades maravilhosas, que eu não vou citar aqui, mas a gente sabe quais são elas, que fazem cursos de artes cênicas esplêndidos, que muitas vezes eu encontro assim, situações do dia a dia que não tem R$10 para comer. Conheço vários, Paulo. Não é? Conheço vários também. Mas vamos falar das suas peças? Vamos. O Puxa que Bruxa é infantil. Isso. Quantos atores em cena? É da Anne, né? São 4. Eu não estou em cartaz no Puxa que Bruxa. Você não está com eles? Eu estou na composição do espetáculo, junto com o grupo. Eu faço a sonoplastia, a iluminação.
Eu tô junto com eles. Tá lá, mas não tá no palco. Não estou no palco. Como é que é essa história? O Puxa Que Bruxa é uma ideia que desvirtua um pouco da característica que a gente está acostumado nos espetáculos infantis, que é a imagem do bem e do mal, da bruxa ser do mal e a faraceira do bem. E, aliás, os espetáculos hoje eles estão indo mesmo por esse caminho, porque a gente tem até como exemplo a Malévola, que é um personagem que as crianças idolatram. E a bruxa, ela realmente ela exerce um fascínio pelas crianças. Tanto é que o Puxa Que Bruxa é baseado numa cena que ela olha no espelho e ela se vê e ela diz: puxa, que bruxa! Né? E a gente tem mesmo essa coisa do mal, não é, Célia? De você olhar o personagem mal. Tem, né? Eu acho que todo mundo tem. E todo mundo tem um pouco de bem e mal, claro. Né? Aquela história de perto ninguém é normal, né? Exatamente. E a gente tem, as pessoas têm um fascínio. Poxa, quem não queria ser Harry Potter? Exatamente. Eu, adulta, né? Depois de, sei lá, eu passar da adolescência há muitos anos, queria ser Harry Potter ou a Hermione. E quem faz teatro sabe que o personagem vilão, ele exerce mesmo um fascínio muito grande. Você vê que todo mundo quer fazer a Nazaré empurrando a outra da escada. Todo mundo quer empurrar. Todo mundo quer empurrar alguém da escada. Então isso é uma coisa muito bacana. E o Puxa Que Bruxa, ele traz isso. Ele traz uma composição diferente desta bruxa, do qual também se apaixona, também vê na possibilidade de um príncipe um amor, mas vê... É uma bruxa mais humanizada. Mais humanizada. Não tão má. E ela tem um personagem junto com ela, que é o Duende, que é o ajudante, que tem um fascínio também grande por ela. E ela não percebe. E aos poucos o espetáculo vai tomando rumos e faz com que o público se envolva através de cantigas que o grupo trabalha. É um espetáculo curto, um espetáculo de 40 minutos, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças assim. Porque criança não aguenta ficar muito tempo também, né? Muitas vezes o diretor ele quer fazer espetáculos de 1 hora, 1h30 para sustentar a vontade dele de estar... Mas né? não é. E não é assim que funciona. Acho que depende. Você pegar um espetáculo Rei Leão, sim, que tem as figuras, que é uma coisa grandiosa, aquilo prende a atenção. Sim. Né? Mas eu acho que é uma exceção nisso tudo. Se você pegar qualquer outro espetáculo infantil, vai estar nessa média, 45 minutos, 50. Porque quando você tem um recurso tecnológico, você consegue trazer mais possibilidades, não é? Nós não temos o recurso tecnológico, mas temos o recurso artístico. Sim, não, e a questão aí é mais o visual prender, né? Sim. Se você tem, mesmo você não tem um recurso tecnológico e você tem uma peça que consiga interessar as crianças, que pelo que você está me falando, as crianças vão ficar presas e vão querer mais, né? Você consegue segurar 1 hora por aí. E tem uma coisa no Puxa Que Bruxa que é característico dos espetáculos da Companhia de Arte Torres de Anga, que é a questão da interatividade com a plateia. Isso é uma delícia. Isso é bom demais. A criançada deve adorar, né? E a criança ela interage muito melhor do que o adulto, sim, porque ela tem um desprendimento maior. Então, quando nós lançamos essa ideia de fazer um infantil, uma das coisas que eu fiz questão de frisar é manter essa questão da interatividade, de cada vez mais trazer o público para dentro do espetáculo. Os espetáculos da companhia têm esse perfil, você já sabe disso, e o Puxa Que Bruxa não foge, não. A criança é assim, se você chamar ela para subir no palco, ela vai. Ela vai e leva 2, 3 amigos. O adulto, você chama para subir no palco, ele quer se afundar na cadeira, ele quer que abra um buraco ali no chão e ele entrar, né? Quando você vai tentar interagir, a Abigail conseguia trazer, né, o pessoal para o palco. Porque eu acho que vai muito do ator. O ator tem que ter o discernimento de saber como é que ele traz a plateia para o espetáculo. Acho que um pouco que alguns comediantes confundem é que eles usam o público como um trampolim para o riso. E a partir do momento que você usa, eu acho que essa seria a palavra certa, usar mesmo. Você está usando uma pessoa que foi lá pagar para te ver, uma pessoa que foi buscar. Você vai humilhar, tem comediante que humilha, que
Não humilha entre aspas, faz um bullyingzinho, né, com a pessoa ali. E são coisas que já estão batidas. Por exemplo, a gente não quer mais ir pro teatro para ouvir a piada da loira. Você não quer mais ir pro teatro para ouvir que você é careca, que você é gordo, que você é magro, que você é gay. A gente pode brincar com tudo isso. Você pode brincar com a loira, com o gay, com tudo Mas isso. depende da forma como você brinca. Se brinca, né? E de uma forma mais criativa, porque eu tô cansado. Eu fui muito a espetáculos de humor, até porque faz parte da minha profissão. E você percebe que os espetáculos se repetem, as piadas se repetem. E o público, por mais que sempre ri, eu acho que isso estimula o artista também a se repetir. E o artista esquece que ele tem que trabalhar esse público até para que ele volte para o teatro. Também, né? Porque senão amanhã depois, poxa, eu fui lá, já vi essa piada, mudou a peça, o cara muda o espetáculo, vai, um stand-up comedy, o cara muda... É um outro tema, mas ele continua fazendo as piadas e a pessoa chega uma hora que fala, pô, para, né? Eu tô pagando à toa, tô vendo a mesma coisa sempre. Exatamente. E uma coisa que eu sempre batalho com os espetáculos do meu grupo é a questão de você rir de você. Sim, é o melhor, né? Quando você ri de você, você leva os outros ao riso também. Eu vejo o seu trabalho, eu acompanho você sempre brinca muito com isso, você às vezes fala coisas que você ri de você mesma, das entrevistas que você faz. Não tem jeito, Paulo. Tem hora que você tem que dar risada mesmo. O bom de fazer o ao vivo é isso, você tem que... já foi, falei. Vou fazer o quê? Vou dar risada, né? Não tem jeito. E a partir daí o público percebe, não é, Célia, que a partir do momento que ele não é o proposital do riso, que você não está usando ele para aquilo e que ele é instrumento de todo o trabalho, de que ele é tão importante como o ator, como o cenário, como o figurino, como a sonoplastia, aí ele se vê dentro daquela concepção e fala, poxa, esse é um lugar prazeroso para eu vir, para estar com a minha família, para estar com meus amigos. E volta outras vezes e traz amigos, né? Mas a gente falou do Puxa Que Bruxa. Isso. A gente falou tudo isso. Vamos falar dos imorais? Vamos. Que história é essa, rapaz? Que imoralidades nós vamos falar aqui hoje? Eu tô um pouco mais imoral, eu acho, das outras vezes que você me conheceu, eu acho que era um pouco mais santinho. Tá, soltou tudo! Mas conta pra mim, como é que é essa coisa dos imorais? É uma peça, tá você e o André Holmes. Isso. Escrita por vocês. O espetáculo é uma releitura de alguns personagens que nós fizemos ao decorrer da carreira. O André e eu temos praticamente o mesmo tempo de carreira, que são 10 anos. E durante esse período ele esteve comigo durante 7 anos e nós fizemos vários personagens juntos em espetáculos diversos. Nós fizemos uma releitura de alguns desses personagens e incluímos dentro deste espetáculo de uma forma onde nós percebemos que todos os personagens tinham em seu contexto um quê de imoralidade. Sem contar o país onde a gente vive, sem contar a situação política, crise hídrica, crise energética e tudo que acontece. Vocês devem ter material de sobra para fazer esse espetáculo, né? Inclusive, uma das coisas que a gente estabelece é que a cada semana o espetáculo começa de uma forma diferente. Muda o início? Que aí você vai pegar o que aconteceu durante a semana. O que aconteceu durante a semana, dentro de uma base, de uma estrutura que já é pronta, e a partir daí é que você tem as relações. Mas as figuras do espetáculo, elas ao mesmo tempo que são muito comuns, elas também me dão muita criatividade para criar. Me dão muita possibilidade para criar. Eu trabalho com a questão das mulheres ricas, onde o André... Mas rica ou rica que ficou rica? Rica na composição que elas acreditam, né? Porque elas acreditam que elas são ricas. Então, a partir do momento que elas acreditam, a gente finge que estabelece que acredita também, porque é assim ultimamente, né? Você, para ser rico, você não precisa muitas vezes ter dinheiro, basta você ter o status, ou o nome, ou a família. Tem um sobrenome 400 em São Paulo, nem sempre quer dizer que você tenha grana e que você tenha uma mansão ali na Cidade Jardim, uma coisa nesse sentido, Exatamente. Né? Mas tem gente que acha que é rica porque, não sei, porque tem o último iPhone, o último Xbox. Realmente, para você ter o último iPhone e o Xbox, você tem que ter uma grana. Mas você pode estar ali juntando, comprou um carro,
novo, bonito, 60 prestações de... Entendeu? É esse o rico? É essa a rica que você... Olha, nós fazemos uma paródia de duas personalidades da mídia. Uma é a Narcisa Tamburideg e outra é a Val Marchiori. Hello! Nós fazemos paródia dessas moças. Essas moças foi ótimo, né? Principalmente, para as duas, essas moças... Dessas belas senhoras. E jovens senhoras, né? E não só elas, a gente faz também de programas jornalísticos. Nós fazemos de 2 gays, nós fazemos de uma sexóloga, de um apresentador de TV, de palhaços. Tem de tudo. Tem de tudo. E quando eu falo para você, quando você me pergunta por que imoral, eu acho que isso vem, Célia, de um certo amadurecimento. Amadurecimento meu de carreira, do André, do grupo. Cada vez mais os aspectos políticos e sociais do país nós estamos integrando aos espetáculos. É aquela história, né? Brasília se cobrir vira um circo, se cercar, como é que é? Se cercar vira prisão. Vira prisão, vira zoológico, vira tudo. Ali é complicado. O material é o que não falta. E eu venho de uma construção de carreira, Célia, muito diferente. Muita gente é parecida, mas não é uma construção, talvez, que as pessoas me veem, elas pensam que, poxa, ele já faz teatro há muito tempo. Não, eu sou um garoto de comunidade. Eu não sou intelectual. Eu sou um garoto que começou a fazer teatro depois dos 23 anos. É nóis, mano. Zona exatamente. Norte. E que nós mesmo, ele também é. Eu sou da Zona você Norte, também não é? Somos da Zona Norte. Eu comecei a fazer teatro depois que eu consegui pagar um curso de teatro para mim. Eu fui para o cinema muito tarde. O primeiro filme que eu assisti foi muito tarde. A primeira vez que eu pisei num teatro eu já tinha mais de 20 anos. Mas isso por condições econômicas, financeiras? Olha, ou falta de oportunidade? Os meus pais sempre me deram tudo que eu precisei em termos financeiros. Mas talvez eles também eram pessoas muito humildes e o teatro não chegava realmente até lá. Não tinha a cultura do teatro no sentido de não se adquiriu o gosto ao longo da vida. É isso? Você mora na Zona Norte como eu. A gente tem muitas opções próximo das nossas casas. De um tempo para cá que tem na Cachoeirinha, que tem um centro o Centro Cultural da Cultura. Juventude, que está sempre vazio. Pois é, né? Entendeu? Eu não entendo por quê. Tem alguns shows que lotam, coisa e tal, mas... Acho de um tempo pra cá também que a gente tem essa opção, que é uns 2 anos, 3 anos, no máximo? Não, um pouco mais, mas o Centro Cultural da Juventude e outros centros culturais que existem na Zona Norte, alguns são administrados por algumas ONGs. Essas ONGs é que fazem todo o trâmite de locação do espaço, locação que eu digo não é locação, é dos editais para você conseguir entrar no espaço. Então não sei também até que ponto isso está funcionando, sabe? Porque se a tivesse... gente não tem muita opção, não. Sinceramente, ali a gente não tem tanta opção. Não é como, por exemplo, Bela Vista, que vamos colocar, na época de adolescência, tinha um teatro em cada esquina. Exatamente. Né? Ali realmente tinha bastante coisa. E na Zona Norte não, é uma coisa totalmente diferente. E esse espaço que nós estamos hoje, o Espaço Cultural SESC Senac, ele é um espaço da comunidade, ele é um espaço que fica próximo, ele fica na Vila Jaguara, entre Vila Jaguara e Vila Piauí, próximo a Anguera. É um espaço novo, lindo, de 300 lugares, super aconchegante. Então vamos lá, as 2 peças estão no SESC Senac. Isso. É isso. Exatamente. É um espaço que é da Secretaria Nacional do Transporte, Serviço Social. O SESC Senac é uma entidade ligada à área de transporte, onde os trabalhadores independentes de transporte têm benefícios, assim como o SESI, o SESC, o SENAC. Caminhoneiros, condutores, cobradores de ônibus, metrô, essas coisas. Todos os que trabalham com transporte podem usar os serviços do SESC Senac e também tem desconto no espetáculo que está em cartaz dentro do teatro. Podem ser associados também, né? Podem ser associados. Você paga uma taxinha a mais. É um clube, é isso? É um clube direcionado à área de lazer e cultura e educação.
justamente para que o trabalhador de transporte tenha opções de se profissionalizar, de se atualizar ao mercado. Que legal. E aproveitando com cultura e lazer. Né? E nós estamos lá desde o ano passado com espetáculos, fizemos a Fofoca Mora ao Lado, o Santo Cupido, e agora dia 14 de março estreou as duas, as né? duas. É de sábado, então. Somente aos sábados. Somente aos sábados. E Moraes, às 20 horas, o adulto, classificação 16 anos, às 20 horas, e o Puxa Que Bruxa, que é classificação livre, às 18 horas. Então, às 18 começa o Puxa Que Bruxa. Isso. A temporada, então, do dia 14 até... O Puxa Que Bruxa vai até maio. Vai até abril, desculpa, e o Imorais até maio. Até maio. Então, ó, você vai, leva a criançada, aí depois você pega, chama um tio, vizinho, alguém, e fala, agora você leva as crianças pra casa que eu vou ficar aqui e vou assistir os Imorais, né? Isso aí. E nos Imorais é só você e o André no palco? Só o André e eu, e nós temos também um recurso audiovisual. Opa! Nós brincamos muito com a questão do vídeo, inclusive há uma coisa que eu não posso revelar muito, porque então é surpresa, mas nós brincamos com o recurso do audiovisual, ele faz parte do espetáculo também. Até porque dois atores que se transformam o tempo todo, a gente precisava de ter alguma coisa para fazer a ponte ali. Eu queria mostrar os flyers, que a gente tem aí os flyers, as duas imagens que são do... Aí, ó, os Imorais, o André Holmes e Paulo Moraes, Espaço Cultural Sesc Senat. Isso mesmo. De 14 de março a 25 de abril, é isso? Ou vai até, não, vai até maio, Aí tá como a primeira temporada, mas se estendeu agora, nós mudamos até maio. Vai até maio, somente aos sábados às 20 horas. E o outro do Puxa Que Bruxa? Ai, que bonitinho. Eu gostei tanto desse nome, Paulo. E o desenho foi feito pelo Bruno, que é um ator inclusive é um ator de formação do nosso grupo. Olha que legal. Ele começou fazendo teatro com a gente no Tendal da Lapa, nunca tinha feito teatro na vida, entrou lá novinho e começou a fazer teatro e agora já está com 2 espetáculos profissionais. Olha que legal, que bacana. E esse daí vai até o final de abril, né? Até o final de abril, isso mesmo. O desenho é todo dele, ele que fez o logo. Você vê, quando a pessoa tem proatividade, quando a pessoa realmente... Daqui que eu faço, né? E está dentro da ideia do grupo, ela estabelece essa relação que para o artista é importantíssimo. As pessoas que se formam hoje em artes cênicas, elas têm que ter essa vivência de que o teatro não é só o palco. Eu vou lá fazer um curso com você, Paulo. E eu vou ficar muito feliz de te receber. Vai dar muito certo, eu tenho quase certeza Vai dar disso. sim. E a gente vai rir muito. Só que vamos fazer só espetáculo político? Gente do céu, ele tá querendo que eu seja perseguida, né, depois que acabar o espetáculo, né, aí é mídia em cima, são os haters atrás. Outro dia eu ouvi o Abu Janra falar numa entrevista que ele perguntou pro artista, você já foi vaiado no palco? Ele falou, não aconteceu. Ele falou, que pena. Que pena. Porque eu já fui, foi o ápice da minha carreira. Abu Janra é maravilhoso. Né? Eu quero ser vaiado no Imorais. Você já foi vaiado no palco, Paulo? Eu nunca fui vaiado. A personagem já foi... É isso que eu ia falar, a personagem que acaba sendo de alguma forma, né? A personagem, a Abigail, ela transmitia muita revolta, às vezes. E ali algumas pessoas se chocavam um pouco, então eles faziam comentários do tipo, eu não sou assim que nem você não, eu não... Interagiam, não era uma coisa interação. De ser Agora, odiado, vaia não. Né? Mas eu tô com esse desejo, eu acho que eu preciso passar por isso. De ser vaiado. Porque... Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo sábado no Sesc Senat. Vamos falar o endereço, né? Rua Cândido Portinari, Avenida Cândido Portinari, número 1100. Fica próximo à Avenida Mutinga. Você tem condução fácil da Lapa. E o principal é que o estacionamento é de graça. Opa! Você pode ir com a sua família, que você tem estacionamento de graça. O teatro tem ar-condicionado, belas acomodações. Então é tudo... 300 lugares, né? Isso, são quase 300 lugares. 300 lugares. É lindo o teatro, gente. Realmente eu vi as imagens... Ele é lindo. Eu tenho que agradecer a diretora da unidade, a dona Francisca, que abriu as portas. Inclusive, Célia, quanta coisa mudou desde que eu te conheci aqui.
Eu hoje tenho Você conhece, acho que uns 3 anos, né? 3 anos. Eu tenho hoje cerca de 150 alunos. Olha só. Alunos da comunidade da Zona Oeste, Que principalmente. legal. Lá no SESC Senat, você está dando curso lá, é Lá isso? no SESC Senat. Olha que bacana! Você também tá envolvido com outras coisas lá, sem ser as peças? Sim, nós fazemos lá trabalhos de esquetes teatrais para o Dia Internacional da Mulher, álcool e drogas. Temas que realmente a unidade tem que desenvolver ao decorrer do ano. Junto à comunidade. Junto à comunidade. Que legal. Dia do Idoso. Então, eu tenho um trabalho que nós fazemos junto a 150 crianças. Nós já fizemos, Célia, 3 mostras de teatro lá, com espetáculos de alunos. Nessas mostras de teatro, já passaram mais de 15 mil pessoas. Pessoal da produção, dá para ir passando aí o site dele, o site do teatro, porque aí o pessoal já fica de olho aí também. Entra lá para ver, que bacana, 150 crianças da comunidade. Eu costumo dizer que depois que eu conheci o trabalho no SESC Senat, muita coisa mudou na minha vida, porque hoje o artista ele tem um pouco daquela questão do ego, de ser reconhecido, das pessoas te aceitarem, isso nós temos, né, Célia? E hoje é muito engraçado que eu ando pela comunidade da Vila Jaguar, da Vila Piauí, as pessoas me reconhecem, as pessoas sabem do espetáculo, elas voltam... Conhecem o seu trabalho. Conhecem meu trabalho. E isso é muito prazeroso, porque não é só pela questão de conhecer o Paulo, mas é que a maioria dessas pessoas, Célia, realmente nunca foram ao teatro, nunca tiveram essa possibilidade. É aquela coisa de a gente poder fornecer para essas pessoas a oportunidade, a gente poder dar para elas a oportunidade desse contato. Né? Essa coisa de vaidade, de querer ser reconhecida, eu não quero sair na rua e todo mundo vir, mesmo porque eu sei que isso não vai acontecer, né? A minha vaidade aqui está justamente em fazer essa ponte, entendeu? Em dar oportunidade para o internauta de conhecer, por exemplo, o seu trabalho, o trabalho do Autores Janga, entendeu? Que de outra forma vai estar lá, vai estar no site, vai estar no Facebook, vai estar de alguma forma, né, se divulgando, mas aqui a gente tem um espaço que a gente bate esse papo aí de 30 minutos. Exatamente. O pessoal conhece melhor. Paulo, estouramos o tempo. Já estouramos? Já estouramos o tempo para variar, né? Como talk show não tem jeito, filho. A gente sempre estoura tempo, não tem jeito. Queria só, se puder, só falar uma coisinha. Mente da verdade. Nós sempre conversamos sobre isso, mas hoje, Célia, eu digo para você, a forma com que as comunidades estão se inserindo no meio cultural está sendo uma forma descobridora para mim e muito interessante. Cada vez mais eu percebo, Célia, que está desmistificando muitas coisas que a gente tinha de imagem em referente a teatro, à imprensa. Cada vez mais as comunidades estão invadindo a TV, cada vez mais esse acesso à mídia está ficando maior. Então hoje as pessoas elas realmente têm que enxergar o teatro, a arte, a música de uma forma mais popular. Faz parte da vida. Quem não enxergar isso, Célia, a impressão que eu tenho, pela percepção que eu estou tendo nesses trabalhos todos, realmente está fora do mercado. Estão acabando aqueles nichos daquelas mesmas pessoas. As comunidades, através do funk, através das músicas, através da arte, do skate, estão invadindo. Beijos para os skatistas, para os grafiteiros, para todos vocês que fazem poesia nas comunidades, que a gente tem muita gente fazendo isso, né? Paulo, queria agradecer muito sua presença aqui, meu amor. Muito obrigado. Amigo querido de muito tempo. Depois que eu entrevistei, a gente pegou uma amizade muito bacana. Verdade. Sucesso. Muito obrigado. A gente já sabe que é sucesso, não precisa ficar desejando isso, mas é de coração. Aceito. Beijo para o André, beijo para o pessoal da companhia. Muito obrigado. E que essa temporada não vá só até abril e maio, que ela se estenda. Se Deus quiser, aí. não. Estaremos aí durante o ano e com certeza estaremos com a Flix TV em parceria. Bora lá fazer parceria, O trabalho de vocês é muito legal, parabéns. Obrigada, Paulo. E você, suas entrevistas são muito bacanas. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu engano bem. Gente, semana que vem tem mais talk show pra vocês. Beijos, fomos!